O caso dos venenos. Quem planejou matar o rei Luís XIV? Na década de 1670, Luís XIV, da França, foi alvo de uma série de tentativas de assassinato envolvendo venenos e necromancia. Mas quem foi o autor? Neste vídeo, vamos desvendar a conspiração que escandalizou uma nação. Num dia frio de fevereiro de 1680, uma mulher de pouco mais de 40 anos foi levada pelas ruas de Paris até a Place de Grève. Uma multidão enorme havia se reunido para assistir ao espetáculo que estava por vir. Um padre permanecia de lado com um livro de orações nas mãos, sua voz abafada pelo clamor da multidão. O carrasco, com o rosto oculto por uma máscara de couro, ordenou que a mulher fosse trazida à frente. Seu estado de embriaguez amortecia parte do terror enquanto era amarrada à estaca, sentada e presa com ferros. Madeira e palha foram empilhadas ao seu redor. O fogo foi aceso. Depois de algum tempo, seus gritos cessaram à medida que suas agonias terrenas chegavam ao fim. O nome da mulher era Catherine de Chailly-Monvoisin, conhecida como Lavoisin. Ela foi presa, julgada e executada durante o caso dos venenos, um dos escândalos criminais mais sensacionais da história da França, que envolveu desde camponeses anônimos até membros da nobreza acusados de feitiçaria e assassinato. Quem foi Lavoisin e quem eram seus clientes? Até a época de sua morte, Lavoisin havia desfrutado de uma longa e bem-sucedida carreira como vidente, feiticeira, envenenadora e praticante de abortos. Embora atendesse a uma clientela variada, a maioria de seus clientes era composta por damas da corte do rei Luís XIV, às quais fornecia poções do amor, cremes para realçar a beleza ou meios para se livrarem de uma gravidez indesejada. Mulheres a procuravam para saber quando seus amantes deixariam as esposas, ou, caso isso não acontecesse, para encontrar uma forma de livrá-los das esposas. Outras estavam ansiosas para se desfazer de um pai rico, a fim de pôr as mãos na herança da família. Houve muitos suspiros de alívio com a notícia da morte de Lavoisin, mas talvez ninguém tenha ficado mais feliz do que sua filha, Marie Marguerite Monvoisin. A jovem de 21 anos havia sido presa em janeiro de 1680, vários meses após a mãe. As duas mulheres foram encarceradas no Château de Vincennes, na extremidade leste de Paris, e embora estivessem em celas separadas, Marie Marguerite temia que os poderes mágicos da mãe ainda pudessem lhe causar algum mal. Foi somente após a morte de Lavoisin que Marie Marguerite se sentiu capaz de contar aos investigadores o que sabia sobre os crimes da mãe e, mais significativamente, sobre seus clientes. Histórias de adivinhações podiam ser descartadas, assim como o fornecimento de cremes de beleza. Mas outros relatos não podiam ser ignorados com tanta facilidade. Marie Marguerite falou sobre poções venenosas, sacrifícios de bebês, missas negras e um complô para assassinar o rei. Que houvesse uma conspiração para matar Luís XIV, o chamado Rei Sol, que governou a França de 1643 a 1715, durante a ascensão do país como potência dominante da Europa, já era algo suficientemente sensacional. Mas o que escandalizou ainda mais o público francês foi a identidade da mulher que Marie Marguerite apontou como figura central da trama. Tratava-se de ninguém menos que a amante oficial do rei, Françoise Athénaïs de Rochechouart, Marquesa de Montespan. Quem foi Athénaïs, Marquesa de Montespan? Luís XIV não era exatamente um estranho aos casos extraconjugais durante seus 72 anos de reinado. No entanto, entre todas as suas amantes, Athénaïs foi, sem dúvida, a mais famosa. Celebrada por sua inteligência e beleza, ela reinou como a verdadeira rainha da França por muitos anos, tendo dado ao rei 7 filhos. Agora, no entanto, graças ao explosivo testemunho de Marie Marguerite, Athénaïs era acusada dos crimes mais horrendos. As acusações de Marie Marguerite arruinaram o relacionamento de Athénaïs com Luís XIV e lançaram uma longa sombra sobre sua reputação. As alegações feitas contra ela perseguem seu nome há 300 anos e persistem até hoje, com séries de TV como Versailles reforçando sua suposta culpa. Ainda assim, ao longo do tempo,
Alguns historiadores têm defendido que a reputação de Athénaes foi injustamente manchada. Após muitas pesquisas sobre a vida de Luís XIV, alguns historiadores, como Josephine Wilkinson, chegaram à conclusão de que, embora realmente tenha havido uma conspiração para envenenar o rei, planejada dentro dos próprios limites da corte, ela não foi orquestrada por Athénaes. A verdadeira culpada foi, na verdade, outra amante de Luís, uma mulher com quem Athénaes certamente estava bastante familiarizada. Seu nome era Claude de Van Desnoyers. O empenho com que ela tentou atingir o Rei Sol foi verdadeiramente extraordinário. Primi Visconti, um observador contemporâneo da corte, e os Archives de la Bastille, um conjunto de documentos da época, lançam luz sobre a vida de Claude e sua campanha contra Luís XIV. Quem foi Claude de Van Desnoyers? Claude nasceu por volta de 1638, filha de 2 atores itinerantes. Aos 30 anos conseguiu uma posição na corte com a ajuda de um dos patronos de sua mãe. Uma vez instalada, não demorou para que se tornasse confidente próxima da filha desse patrono, ninguém menos que Athénaes Marquesa de Montespan. Entre as funções de Claude estava buscar as poções do amor que Athénaes encomendava de Lavoisin. Athénaes administrava essas poções a Luís XIV para manter viva a paixão do rei e apimentar sua vida sexual. Talvez elas tenham funcionado melhor do que o previsto, já que o rei tinha um desejo sexual insaciável. Quando Athénaes estava doente ou indisponível, não era incomum que ele recorresse à própria Claude para satisfação. Com o tempo, Claude passou a se considerar a amante oficiosa de Luís XIV e afirmaria mais tarde ter tido vários filhos dele, embora apenas um seja confirmado. Aos poucos, ela começou a nutrir a esperança de substituir Athénaes e fazer com que o filho que carregava fosse reconhecido e legitimado como filho do rei. Para isso, decidiu agir por conta própria. Por que Claude tramou matar Luís XIV? Claude começou então a consultar Lavoisin por iniciativa própria. Participou de um ritual no qual um feixe de gravetos era queimado e uma encantação era recitada. Se acreditava que o rei não encontraria descanso nem sono até que a vontade de Claude fosse cumprida. No entanto, Luís XIV não demonstrava interesse em substituir Athénaes, tampouco em reconhecer o filho de Claude como seu. Enfurecida, Claude chegou à conclusão em algum momento de 1677 de que o rei precisava morrer. Elaborou então um plano: entregar a Athénaes um veneno poderoso, fazendo-a acreditar que era um afrodisíaco, para que ela mesma o administrasse a Luís. A primeira tentativa fracassou. Provavelmente porque o veneno era fraco demais ou porque Athénaes não conseguiu administrá-lo. Determinada, Claude então procurou 2 homens, conhecidos como Latour e Vautier, especialistas em venenos e recomendados por Lavoisin. Ofereceu-lhes uma quantia generosa pelos serviços e prometeu ajudá-los a fugir para a Inglaterra depois da morte do rei. Qual era a ligação de Claude com a Inglaterra? Esse último ponto levanta dúvidas sobre os verdadeiros motivos de Claude, pois ela era frequentemente acompanhada e possivelmente financiada por um misterioso inglês, mencionado nos registros apenas como um milord inglês, English Milord. Claude tentou novamente. E o que aconteceu na Missa Negra? Seja qual fosse a motivação de Claude, a poção envenenada foi mais uma vez entregue ao rei por meio de uma Athénaes desavisada. No entanto, por razões ainda obscuras, Luís sobreviveu à tentativa de assassinato. Sem se abalar, Claude mudou de estratégia. Ela e o misterioso milord inglês voltaram a visitar Lavoisin e concordaram em participar de uma missa negra. Entre os ingredientes diabólicos exigidos para o ritual estavam sangue de morcego, fluidos corporais extraídos de Claude e do milord inglês, e sangue de um bebê sacrificado. O ritual foi conduzido pelo sinistro Abbé Guibourg, um sacerdote católico e ocultista que oficiava vestido com os paramentos de sua função religiosa. O corpo nu de Claude foi utilizado como altar durante a cerimônia blasfema. Preces contendo o nome do rei foram recitadas sobre a poção. Com o rito concluído, Claude recebeu instruções para colocar um pouco da poção nas roupas do rei ou em seu caminho,
com a expectativa de que Luís morresse lentamente, consumido por uma enfermidade inexplicável. Mais uma vez o rei sobreviveu à tentativa. No ano seguinte, Claude deixou abruptamente o serviço de Atenaís, mas sua campanha extraordinária para matar Luís XIV ainda não havia terminado. No Natal de 1678, o rei tomou uma nova amante, a bela Mademoiselle de Fontanges. Dominada pelo ciúme, Claude arquitetou um novo plano para assassinar ambos os amantes. E desta vez, ela tinha um plano B. Ela enviou um cúmplice, um homem chamado Romani, disfarçado de vendedor, para oferecer a Fontanges tecidos finos impregnados com veneno. Caso isso não funcionasse, Fontanges deveria ser tentada com luvas italianas, também envenenadas. Aproveitando-se da política de Luís, que permitia que seus súditos tivessem acesso a ele, Romani também tentaria entregar ao rei uma petição impregnada com um veneno tão poderoso que ele receberia a ordem de entregá-la somente a Luís. Quantas tentativas foram feitas para matar Luís XIV? Acontece que Romani não conseguiu acesso a nenhum dos seus alvos. Pouco depois, Lavoisin tentou o que Romani falhou em realizar, viajando a Saint-Germain em março de 1679, para entregar ao rei mais uma petição envenenada. Felizmente para Luís, ele não estava disponível naquele dia. Mais uma vez, o rei escapou da morte. Esse episódio marcou a última participação de Lavoisin no caso dos venenos. Luís há muito nutria o medo de ser envenenado e, ao tomar conhecimento do escândalo, nomeou um homem chamado Gabriel Nicolas de la Reynie para investigar o caso. Lavoisin foi denunciada na primavera de 1679 por outro envenenador e presa. Com sua prisão, a vingança de Claude contra Luís finalmente chegou ao fim. Lavoisin pagou um preço terrível por seu envolvimento na conspiração. Mas por que Claude não seguiu o mesmo destino? Por que Marie Marguerite, filha de Lavoisin, identificou Atenaís e não Claude como a responsável por essa onda de crimes por envenenamento? Teria sido apenas um caso de identidade trocada? No depoimento, Marie Marguerite lembrou-se de ir várias vezes a uma casa em Clagny, próximo ao Palácio de Versalhes, para entregar pós a uma senhora que lá residia. Alguns desses pós eram afrodisíacos, outros imbuídos de poderes mágicos reforçados pela intervenção de um padre ordenado. Era sabido que Atenaís possuía uma casa em Clagny, presente do rei. No entanto, Luís também dera uma casa a Claude, não muito longe da de Atenaís. Marie Marguerite presumiu que os itens entregues a Claude eram destinados a Atenaís. Na verdade, Claude usava sua ligação com a principal amante do rei para ocultar suas próprias atividades criminosas. Na Missa Negra, o abbé Guibourg não conseguiu identificar a senhora cujo corpo nu foi usado como altar, pois seu rosto e parte superior do corpo estavam cobertos por seus longos cabelos. Marie Marguerite e os cúmplices de Lavoisin foram informados de que a misteriosa senhora era Atenaís, e não tinham motivos para duvidar disso. Quando solicitada a descrever a cliente de sua mãe, Marie Marguerite disse que ela era alta e morena. Ela a chamava de La Dame à double queue, a dama com cauda dupla, devido ao seu vestido característico adornado com duas caudas. Essa descrição não combinava com Atenaís, mas servia perfeitamente a Claude. O abade Guibourg não conseguiu identificar a senhora que permitiu que seu corpo nu fosse usado como altar. Mais tarde, como parte da investigação de la Reynie, Marie Marguerite foi solicitada a identificar Claude. Inicialmente, ela declarou que não sabia quem era a mulher. Mais tarde, ela se retratou e admitiu que a mulher que lhe fora mostrada era, de fato, Claude. Quanto a Atenaís, ela não tinha motivos para matar o rei. Tudo o que possuía, sua posição, sua influência, vinha dele. As perspectivas futuras de seus filhos também dependiam do monarca. A prova circunstancial da inocência de Atenaís é fornecida pelo fato de ela não ter conhecimento da ligação de Luís com Mademoiselle de Fontanges até a primavera de 1679. Como Lavoisin já havia sido presa nessa época, Atenaís não poderia ter tido nada a ver com a conspiração contra os amantes. Nada disso foi suficiente para salvar o relacionamento de Atenaís com Luís. O rei não a demitiu do cargo de superintendente da casa da rainha,
nem a expulsou da corte, mas o caso de amor entre eles havia terminado. Ela continuou na corte até 1691 e se retirou para uma vida de piedade e obras de caridade. O que aconteceu com Claude? Mas e Claude de Van Desoillet, o verdadeiro cérebro por trás dessa extraordinária onda de crimes? Por ordem de Luís, Claude não foi investigada sobre seu envolvimento no caso dos venenos. O rei não queria que as pessoas soubessem que ele era alvo de um assassino e também procurou manter seu relacionamento com Claude longe dos holofotes. Em vez disso, ela retirou-se para uma vida luxuosa, dividindo seu tempo entre sua casa na Rue Montmartre, em Paris, e seu castelo nos arredores da capital. Claude morreu em 1687, levando consigo para o túmulo as verdadeiras motivações por trás de sua notável vingança contra o monarca mais poderoso da Europa. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.